Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Adriano Costa, sou engenheiro civil, especialista em execução de obras e aqui eu ensino você, pessoa comum, a construir a casa dos seus sonhos abaixo do orçamento e com qualidade. E hoje, pessoal, vamos falar de um tema importantíssimo. E que tema que é esse? Como fiscalizar, orientar e gerenciar a minha construção com pouco tempo. Porque hoje nós vivemos num momento, num tempo, onde o tempo é muito precioso, né? A gente sabe que os afazeres do dia a dia, o trabalho, filhos, entre outras coisas, escola e por aí vai, né? Quem ainda estuda, quem ainda tem faculdade. Então a gente sabe que o dia com 24 horas hoje está ficando muito pequeno. Então a gente traz hoje uma forma de como você vai poder orientar, fiscalizar e gerenciar essa construção mesmo com pouco tempo. Por quê? É um dos maiores vilões, é o que mais deixa a maioria das pessoas preocupados para ver se vão dar conta realmente de executar essa obra. A maioria das pessoas assim, eu não tenho tempo para fazer compra, para fazer um orçamento, para saber onde que custa mais barato, onde que custa mais caro. E aí as pessoas às vezes passam para uma empresa para tomar conta dessa obra, e aí muitas das vezes, em vez de gastar X, você gasta X vezes 2. Você gasta 2 vezes mais, 20, 30, 40% mais, passando para uma empresa executar. E eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu executo obras para clientes. Eu executo obras para pessoas como você, que dizem que não tem tempo. Mas tem como sim, tem uma forma, tem uma maneira de poder executar essa construção de uma forma tranquila, de uma forma sem problema, de uma forma que você mesmo com pouco tempo consiga realmente executar essa construção, consiga orientar, consiga fiscalizar essa mão de obra para não ser passado para trás. E além disso, aí eu te pergunto, por que esse tema é tão importante? Então, por que você trouxe esse tema na nossa segunda aula de aquecimento? Para quem não sabe, essa semana e semana que vem a gente vai estar fazendo lives todos os dias às 20 horas da noite, de segunda a sexta. E nos finais de semana terão lives bônus, mas eu ainda não defini a hora. Quem já está no nosso grupo lá do evento Jornada Construindo Sonhos está recebendo tudo. Então se vocês ainda não se inscreveram, corre lá na bio, faz a inscrição. O evento vai acontecer dia 9, 11 e 13. E até lá nós vamos dando uma aquecida, vou trazendo bastante conteúdo para vocês já chegar lá um pouco mais entendido do que a gente fala na questão de construção, na questão de obra, tá? E aí por que esse tema é tão importante? Imagina, você vai e fala assim, não, agora eu vou construir mesmo, não vou passar por uma construtora, eu vou executar por minha conta. E aí começa a construção, e aí você passa na obra hoje, o pedreiro te pede 10 coisas. Amanhã ele te pede mais uma, depois da manhã ele te pede mais 2. E aí vira aquele bolo de neve. E aí o que acontece? Em vez de você ter tempo para poder orçar, fazer as cotações, ver onde é a melhor opção e tudo, você fica preso sempre em comprar o que ele está te mandando. Você perde tempo, às vezes você nem tem o tempo para poder fazer, acaba que você fala, vou pegar lá no Chico mesmo, que eu já sou acostumado, e às vezes você paga até mais caro. Eu sei, e eu espero que você também saiba, se não sabe, você vai aprender na nossa jornada Construindo Sonhos, que essa questão de economizar, buscando um material mais barato, ele vai te dar uma certa economia, mas não vai te dar a economia real de 30, 40, 50 mil reais. Por quê? Para essas economias grandes, a gente tem 3 pilares, que é o que eu vou ensinar para vocês no nosso evento. Então não deixe de participar. E aí, é o que eu estava falando, imagina esse pedreiro te fazer pedidos todo dia. Agora pensa comigo, se ao invés de ele te fazer 10 pedidos durante a semana, ele te fazer um único pedido, que seja por semana ou até às vezes por quinzena, de uma forma que você consiga realmente fazer uma cotação, um orçamento mais preciso, para não ter os problemas de às vezes não conseguir comprar na melhor forma, não conseguir organizar melhor esse material, às vezes até atrasar essa construção. Além disso, o que acontece muito? Muitas pessoas, o pedreiro vai lá, pede, você vai lá e compra, pronto, porque você não tem conhecimento. Você não sabe ver se aquilo que ele te solicitou é a quantidade exata que precisa, ou se até o material necessário para essa etapa da construção. Eu vou citar um exemplo. Teve uma construção onde um pedreiro era até novato, estava com a gente. Ele me solicitou, a gente estava em etapa de reboco, né?
e reboco externo. E aí ele me solicitou um saco de gesso. Adriano, eu preciso de um saco de gesso. Eu falei, mas para que saco de gesso? Nós estamos numa etapa que não tem necessidade. Nós estamos rebocando a área externa. E aí eu fui tentar entender o que era. Ele queria utilizar o gesso juntamente, como se fosse um aditivo na massa, porque o gesso ele seca mais rápido. E aí o que ele queria fazer? Ele queria rebocar o teto externo, que é da platibanda, que é aquela laje que passa um pouco para fora da casa para proteger a janela ou quem passa por ali. E aí o que acontece? Ele chegou e eu falei assim, mas para quê? Ah, eu vou utilizar isso para ajudar na cura da massa. Mas pessoal, a gente sabe que gesso não pode ser usado em área externa. O gesso ele não pode ser utilizado onde vai vir chuva, onde vai vir água o tempo inteiro. Ou seja, depois a gente até descobriu que outros pedreiros, assim, porque acaba que a gente tinha muita obra, né, tinha muitos funcionários, e os funcionários não se atentaram e outros pedreiros executaram esse tipo de serviço para ganhar tempo, para agilidade, só que esquece que o problema vem lá na frente. E aí o que aconteceu? Com um ano e meio de obra, o reboco dessas lajes externas começaram a ceder, começaram a explodir. E aí o que a gente constatou? Que foi utilizado gesso. E aí com isso estava trazendo retrabalhos futuros. Então assim, esse início essa parte de fiscalização, orientação e gerenciamento é importantíssimo para a sua construção. Eu não digo que você tem que ser um engenheiro, um arquiteto ou um construtor para entender de tudo. Mas algumas noções básicas e alguns pontos cruciais, que é o que eu trago na nossa jornada, Construindo Sonhos, que vai acontecer 9, 11 e 13 de setembro, é exatamente isso. Os principais pontos para você poder fiscalizar essa construção, o que em cada etapa você tem que olhar, o que cada etapa você tem que ver se está sendo... É exatamente isso. Os principais pontos para você poder fiscalizar essa construção, o que em cada etapa você tem que olhar, o que cada etapa você tem que ver se está sendo... O que você precisa saber, né, para você poder, primeiro, não ser passado para trás, segundo, não ter que ficar o tempo inteiro fazendo pedido de material, e terceiro, não pedir quantidade errada ou então material errado. Então são esses 4 pontos que vão fazer com que você consiga orientar, fiscalizar e gerenciar essa obra com uma qualidade, com uma certa maestria, tá? E aí, o que eu falo, né? Como eu disse, vocês não precisam ser engenheiros, não precisam ser arquitetos, construtores, vocês só precisam saber o básico. E aí você me fala assim, Adriano, mas eu vou me inteirar sobre isso, sendo que eu vou construir uma vez só. Pessoal, um erro na construção, uma coisa simples, qualquer coisinha que você erra, ou que às vezes você toma uma decisão errada, pode te custar 1.000, 2, 3, 4 mil reais, isso jogando baixo. Ontem eu tive uma reunião com a Ivone, eu não sei se ela está aí, se ela estiver aí, dá um alô pra gente, Ivone. E aí ela tava fazendo ela estava contratando mão de obra e o pedreiro falou para ela que tinha que fazer uma terraplanagem na construção dela. Pessoal, ela ia gastar uns 10, 15 mil reais desnecessariamente. O terreno dela é um pouco em aclive, só que não tem necessidade de fazer o que ela estava planejando. Por quê? Hoje, a casa dela, para você ter ideia, é mais no fundo do lote. Mais na frente é estacionamento. Então, o que eu falei para ela? Vamos fazer essa obra em 2 níveis, para você correr dessa movimentação de terra. E aí depois ainda tem uma outra coisa, que é o que? Vai dar 2 níveis, mas a gente tem uma técnica para ela, que eu até passei para ela nessa nossa reunião, para ela correr também no muro de arrimo, que todo mundo sabe que o muro de arrimo é muito caro. Você tem que fazer uma estrutura pesada, você tem que fazer uma impermeabilização pesada, você tem que fazer uma drenagem. Então assim, é uma soma de coisas que vão fazer com que ajude a estourar o orçamento. E aí dessa forma, como ela seguiu, né, tá seguindo o que a gente está ensinando, o que a gente está passando para ela, de cara ela vai economizar no mínimo, baixo, brincando, uns 15 a 20 mil reais, brincando. Ela começou economizando quase 4 mil de movimentação de terra, só que a gente nem computou
muro de arrimo, a gente não computou a drenagem, não computou aterro. Então, assim, várias coisas que a gente ainda não tinha computado. E aí, o que acontece? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer esse entendimento para poder orientar, fiscalizar e gerenciar essa construção, mesmo sem a gente saber muita coisa de obra? O primeiro passo é entender o básico. Vocês vão ter que entender o básico. Entender o básico não ficar, igual eu já falei para várias pessoas e eu continuo falando, e os que graças a Deus vêm ouvindo a gente, vêm dando muito certo, vêm conseguindo economizar, vêm conseguindo ter desconto nessa construção, conseguir fazer ela abaixo do orçamento, que é uma coisa muito difícil, porque hoje a grande maioria das pessoas tem esse falso conhecimento, entendimento, de que toda obra estoura orçamento. Todo mundo acha isso. Por quê? Porque é o que acontece muito. E é por isso que eu vim para o digital, para tentar ajudar vocês e mostrar para vocês que é possível realmente fazer abaixo do orçamento sem perder a qualidade. E aí o que acontece? Como assim que a gente vai... Rodrigo, mas como que a gente vai orientar? O primeiro passo é igual eu falei, vocês têm que saber o básico. Porque na hora de chegar na construção, é lógico, você vai chegar lá, você vai ver como que está o rendimento, como que está o andamento, se a obra está executando rápido. Só que aí o que acontece? Tem etapas da construção que ela é mais demorada. Vamos supor, a fundação é demorada. Já quando chega na alvenaria é muito rápido. Aí quando a gente vai para o reboco já é mais lento. E aí o que acontece? Você chega na fundação, às vezes no seu conhecimento, você fala assim, nossa, mas está demorando tanto. E aí você chama a atenção desse pedreiro e pode ser que aconteça de mesmo estar demorando, se a gente for pegar a produtividade, ele está executando rápido. E aí o que acontece? Você chama atenção, sendo que às vezes ele está executando mais rápido. E aí você chama atenção desnecessariamente. E aí chega na parte de alvenaria, você fala assim, nossa, mas está muito rápido. E aí você vai e fica satisfeito, não reclama. E pode ser que aconteça que como a alvenaria ela rende muito, às vezes o pouco que ele rendeu, você achou que rendeu muito, e aí às vezes ele não está rendendo. Então esse entendimento sobre essas etapas, sobre o processo, sobre o que é bom, o que é ruim, é importantíssimo para você, até porque, mesmo que o que eu falo muito aqui, para não fazer contratação por diária ou registrado, eu falo e ensino sempre para vocês fazer através de empreita, sendo que você pague essa mão de obra de maneira correta, é para isso. Por quê? Se você vai pagar essa mão de obra de maneira correta, por etapas, você tem que saber o que é a porcentagem de cada etapa. E para você saber a porcentagem de cada etapa, você tem que ter esse conhecimento básico. E aí o que acontece? Quando você chega nessa construção, e aí você vai ver como que está o rendimento, alguns momentos você tem que fiscalizar alguns pontos específicos. Vamos supor, na fundação, você tem que ver se a tua fundação ficou bem impermeabilizada. Por quê? Qualquer erro nessa etapa de impermeabilização pode te custar numa infiltração da base. E aí você chega assim perto do rodapé, aí você já viu quando a tinta fica arrancando, fica estufando, saindo, é a falta de impermeabilização. Não impermeabiliza, essa infiltração ela sobe da base para cima e acaba atingindo a parede e acaba danificando a parede. E aí, pessoal, além disso, não só isso, tem também... Aí vamos supor, chegou na etapa de vai bater a laje. Você tem que entender o que é um contraflecha. O que é uma contraflecha? Eu vou explicar rápido só para você entender que às vezes são coisas simples que você mesmo leigo, você sabe. Você vai saber identificar. O que acontece? Quando a gente vai fazer, a gente coloca a laje, né? A laje está aqui, aí aqui tem um pilar, aqui tem outro pilar, aqui está a laje. E aí o que acontece? Se você bate a laje nivelada, dessa forma, depois dos 28 dias que você tira a escora, pode ser que às vezes o peso dela faz ela ficar um pouco assim. E aí ela fica com esse detalhe feio para baixo. Às vezes atrapalha estruturalmente, às vezes nem atrapalha estrutural, mas fica esteticamente feio. Se você for fazer um reboco de gesso liso, vai ficar horrível, porque ele não vai conseguir consertar. E aí o que é o contraflecha? Como que a gente identifica, Adriano, se o contraflecha está certo? O que vem a ser um contraflecha? Nada mais é do que você, na hora que você for escorar essa laje, você fazer com que ela fique um pouco mais alta que as pontas.
E aí aqui, que é o meio, vai ficar um pouco mais alto. Na medida que você tirar a escora, a laje vai descer. E aí o que acontece? Ah, Adriano, mas pedreiro tem que saber isso, não tem? Tem que saber, pessoal. Mas nós, enquanto proprietários, a gente também tem que saber a hora de fiscalizar isso. De ver se está sendo executado da maneira correta. De saber se está sendo executado. De saber o momento de fiscalizar cada etapa. Igual eu falei da impermeabilização, que é uma etapa que gera um problema lá na frente. E esse problema é muito complicado de se resolver depois da obra pronta. Vai te custar muito dinheiro e às vezes nem consegue ficar totalmente pronto. E aí a gente entra, assim, além de tudo isso, aí eu te pergunto assim, tá, Adriano, eu vou fiscalizar, eu vou orientar, eu vou bater em cima, mas e se acontecer de o pedreiro estressar comigo e me abandonar? Quando eu falo lá atrás, igual eu falei para vocês, que a gente tem que saber como contratar essa mão de obra, como pagar, como fiscalizar, orientar, fazer tudo isso, é porque se acontecer nesse caso, ele vai te abandonar por conta disso, não gostou, porque acontece muito isso, vocês vão ver, eu não sei se já tem gente que está construindo, se tiver gente que está construindo, digita aí para mim, fala se vocês estão passando por isso, que pedreiro, pessoal, nada contra, eu preciso de pedreiro, eu mexo com construção, eu preciso deles, mas tem muitos pedreiros que se você chama atenção, é motivo dele achar ruim, falar que vai embora. Isso acontece inúmeras vezes. Muitos deles não aceitam chamar atenção. Mas, infelizmente, a gente tem que chamar, a gente tem que orientar. E se acontecer, uma vez que você está pagando ele de maneira correta, como eu ensino no nosso evento, que vai acontecer dia 11 e 13 de setembro, evento online e gratuito, não custa nada, pessoal. Se você estiver pagando ele da maneira correta, não tem problema em te abandonar. Você só vai ter o retrabalho para contratar outra mão de obra. Mas o prejuízo que muitas pessoas têm de poder adiantar pagamento, você não vai ter. Porque você vai estar ali executando da maneira correta, da maneira que a gente traz, da maneira que a gente ensina, tá? Então, assim, e aí como que a gente faz para a gente correr, né? Dessa questão de estar sempre tendo que comprar material semanalmente, ou às vezes semanalmente tem que comprar, mas que seja, o que acontece muito é o pessoal pedir material todo dia, às vezes 2 vezes ao dia. E aí o que você tem que entender? Quando você chega na construção, não é o pedreiro que vai te pedir o material, você que tem que ir até ele, você que tem que ter esse olhar de chegar e falar assim, não, peraí, aqui está o container. Container, pessoal, é onde que a gente costuma guardar as ferramentas, os materiais, os negócios. Espera aí, nós estamos na etapa de reboco. Nós estamos usando o quê? Nós vamos usar o cimento, a areia e vamos usar um aditivo para massa. Como que está esse material? Pedreiro, o que você está gastando por dia? Eu gasto 3 sacos. Olha, aqui só tem 2. Como é que você vai trabalhar amanhã? Então, dessa forma, você começa a cobrar esse pedreiro, ele começa a falar, opa, o Adriano não está aqui brincando. Ele não está aqui para brincadeira, ele tá sabendo o que ele está fazendo. E aí você vai ver que é automático, esse próprio pedreiro já vai começar a antecipar essas questões também. E aí o que acontece? Você chegou na construção, você já tem o conhecimento básico, opa, peraí, o Adriano me falou que depois que bate a laje, sobe a platibanda, que é aquela paredinha para esconder o telhado, se for um telhado caixote, né? E aí depois já vem fazendo telhado. Então, peraí, eu estou quase batendo na laje. Pedreiro, eu preciso do material para o telhado. Eu já tenho que cotar isso. Faz a relação do material para mim. E a partir da hora que ele faz essa relação, você vai falar assim, Adriano, mas como é que eu sei se está certa a quantidade, se está errada? Aí que entra o que eu falo do conhecimento básico. Você vai falar para ele aqui, como é que você está pensando em executar esse telhado? Eu estou pensando em executar assim, 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 assado. Lá no nosso evento, a gente mostra isso também. A maneira correta, qual que é o caimento melhor para você economizar na calha. Como? Eu falo que assim, a gente tenta ensinar desde o início, desde a captação do recurso. Seja ele através de financiamento, seja ele um planejamento financeiro para construir com recurso próprio, até o trâmite final, que é você fazer a documentação final da construção. Muita gente não sabe nem o que é uma verbação de obra, não sabe o que é um habite final, não sabe como fazer isso. Não sabe como iniciar a obra e pegar um INSS. Não sabe como correr do INSS.
que tem como correr também. Então, assim, essas questõezinhas que vão fazer com que você consiga ir reduzindo o custo e chegar até o final da obra. Eu falo que nós temos 3 pilares para poder realmente economizar com grande quantidade de valores mesmo. Você economizar 30, 40, 50, 70, 100 mil reais, dependendo da construção, óbvio, né? Que é o quê? Projeto, terreno e a última é a contratação de mão de obra. Por quê? Uma vez que você contratou a mão de obra de uma maneira certa, que você está fazendo o pagamento certo, você já fixou ali 40% da construção. Ou seja, 40%, 45%. Vai sobrar pouco mais de 50% da construção para você dosar e não estourar esse orçamento. Então é por isso que eu falo que assim, esse conhecimento básico, essa base para poder construir, vocês têm que ter. Por quê? Quando você vai fazer qualquer coisa, eu vou começar, eu vou fazer, sei lá, eu vou viajar, que seja. Hoje em dia é muito fácil, você põe no Waze ali, beleza. Mas antigamente você tinha que pegar um mapa, dar uma olhada para ver em que cidade que você ia passar, para fazer. Você tinha um certo estudo disso. Eu vou comprar um tal coisa. Você faz um estudo de mercado para saber qual que é a melhor opção? Ou você já sai comprando e pronto? Não. Eu acho que todo mundo aqui, e eu falo assim porque eu venho, a gente já trabalha com isso tem tempo, as pessoas batem muito, pensam muito, tentam ver qual a melhor opção de poder executar essa construção. Até porque, pessoal, a maioria de vocês que estão aqui pensam em construir uma única vez. Eu tenho pessoas, alunos aqui que estão com a gente aqui, que constrói para venda. Mas eu tenho também, igual o caso da Miriam, que está construindo o sonho da casa dela. E agora falou, Adriano, eu vou construir uma única vez. Ela tem 60 anos. Então, não só ela, mas muitas outras pessoas também só estão pensando em construir aquela única vez. Então, assim, se você quer realmente que o negócio saia com qualidade, que você consiga economizar um valor significativo, que chegue no final, às vezes você pode trocar um carro, às vezes você pode comprar um carro. Ou então fala, não, Adriano, o dinheiro que sobrou, eu quero fazer uma varanda gourmet, eu quero fazer uma piscina na minha casa. Não, a minha casa não tem suíte, eu quero fazer aquele banheiro que é o meu sonho de ter um banheiro dentro do meu quarto. Cada um tem um pensamento, cada um tem um sonho. Ou então, a pessoa está com um orçamento tão restrito e ela fala, nossa, meu orçamento não vai dar. E aí, só dela conseguir finalizar essa construção com o dinheiro que ela tem, já é um baita ganho. Já é um baita parabéns. Que é o caso da Miriam. Ela tinha um único desejo, que ela me falou desde o começo. Ela falou, Adriano, eu quero a minha casa com uma porta de entrada de madeira maciça. Igual essa da foto. Falei, Miriam, vamos trabalhar no seu orçamento para que a gente consiga chegar no final e sobrar um pouquinho para você fazer a realização desse sonho. E tá lá. Vira e mexe, ela responde os nossos posts aqui. Nossa, eu dou graças a Deus, ao Adriano e tal. Pessoal, eu não fiz nada. Ela fez tudo sozinha, ela estudou, ela aprendeu e ela executa. Ela cobra do pedreiro. Pra vocês terem ideia, o pedreiro errou na altura do contrapiso dela. Ela conseguiu, com o que a gente ensina, ela conseguiu identificar isso. E aí ela me chamou numa conversa, eu falei para ela, realmente, o que você identificou tá certo. E aí o que ela fez? Como a gente combinou aqui, tá aqui no contrato. Tudo que passasse que fosse gasto desnecessário, você pagaria. Tudo que ultrapassasse 10% do valor. Ou seja, o prejuízo que ela ia tomar do cimento, para você ter ideia, ele pediu 30 sacos, depois pediu mais 15 para fazer contrapiso e regularização de piso. Não tem necessidade disso nunca. E aí o que acontece? Ele vai arcar. Vai descontar do bolso dele. Porque o erro não foi dela. Ela contratou ele para executar com qualidade. Então o erro é dele. Desculpa se tem algum pedreiro que está aqui com a gente e tudo. Mas pessoal, o erro não foi dela. Ela contratou, pagou o que ele pediu. Contratou por conta de confiança dele. E aí o erro não foi dela. Então ele tem que arcar com isso. Só que muitas pessoas, o que acontece? Você é leigo, não entende, não sabe qual que é a espessura de um contrapiso, não sabe qual que é a espessura de um reboco,
E aí, vamos supor que você vai gastar 20 mil reais no reboco da sua casa inteira. Aí, vamos supor que a massa é 2 centímetros, 2,5 centímetros no máximo. Vamos supor que ele erra no nível. Ele erra no... Aí, em vez da parede ficar reta, ela fica assim caída. Na hora que ele vai rebocar, ele desce o prumo e ele tem que prumar essa parede. Tem que nivelar. E aí, quando sai lá em cima, para ele prumar assim, ó, vamos supor, tá aqui. Tô sendo exagerado, né? Aí ele sai aqui zerado, sai com 2 centímetros, na hora que chega embaixo, tá aquele tanto. E aí ele gasta 40% a mais. Em vez de gastar 20, ele gasta 28 mil. Aí é por isso, pessoal, que vocês tomam prejuízo. Por isso que às vezes a gente vê casa parada aí. Por quê? A mão de obra, muitas das vezes, desqualificada. Você não consegue enxergar isso. Você não vê o erro. E vai só pagando. Vai só comprando. Ele pede, ó, eu vou citar um outro exemplo dela. Ela teve no começo da construção, o pedreiro pediu para ela uma quantidade de tábua, que dava tipo quase 5 mil reais. E ela assustou, falou, Adriano, mas a obra mal começou, já pediu estudo de tábua e não sei o que, tá louco, isso aqui não é um prédio não. Eu vi na aula que não tem necessidade de tanto. Falei, Miriam, vem cá, vamos para a nossa consultoria, para a nossa conversa aqui. Ela veio, nós chegamos num bom senso, ela construiu e ela comprou somente a metade. Ou seja, ela teve mais de R$2.000, R$2.500 mais ou menos de economia, comprou a metade do material que ele solicitou. E eu tive na obra dela presencial, porque eu vou muito em Belo Horizonte, na capital, e ela mora lá perto. E aí eu fui fazer uma visita, falei para ela que eu ia lá. Chega lá e eu vi 16 tábuas intactas, sem relar a mão. Agora imagina se a gente compra tudo o que ele pediu. É assim, é inexplicável. É inexplicável. E aí, pessoal, às vezes não é nem por falta de... Assim, às vezes não é nem mau caráter dele. Às vezes é falta de conhecimento. E aí ele prefere errar no excesso, porque aí ele não tem que te pedir depois mais, do que ele te pedir uma quantidade menor e às vezes precisar, e às vezes atrasar, porque ele está de empreita. Se atrasar um dia, o prejuízo é dele. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer pouquinho que você erra na construção vai te gerar um custo enorme. Qualquer pouquinho que gera. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Obra não é brinquedo. Eu sei que todos vocês que estão aqui, se tá aqui perdendo esse tempo, essa meia hora, 40 minutos comigo, é porque querem construir essa casa abaixo do orçamento com qualidade. Então, o que eu tenho que falar para vocês que estão aqui é exatamente isso. Não percam tempo. Vão lá, façam sua inscrição. Ah, Adriano, mas eu só vou construir o ano que vem. Luzimar, boa noite. Eu vou construir só o ano que vem. Será que compensa mesmo eu já assisti esse evento Jornada Construindo Sonhos? Pessoal, lógico que compensa. Vocês vão estar ganhando tempo. Até porque, nesse começo agora, às vezes no seu município, igual aqui na minha cidade, eles têm uma mania de fazer lançamentos de loteamento com um custo mais barato, para entregar daqui 1 ano, 2 anos. E aí o que acontece? Se você não tiver esse conhecimento básico, você compra terreno errado para a realidade que você quer. E aí acontece... Aí, ó, a Ivone acabou de entrar aí, ó. A Ivone é que eu falei para vocês sobre a movimentação de terra, do telhado, da terraplanagem. Ivone, se você estiver aí ainda, fala pro pessoal se eu tô falando verdade ou mentira. De cara, ela ia gastar, eu acho que 3.800, 3.300, eu não lembro, recordo o valor exato. Mas além disso, eu falei para ela que ela ia gastar mais uns 10 mil com muro de arrimo brincando. E não vai gastar mais agora, tenho certeza. Mas é isso, pessoal. O que a gente tinha para trazer era isso. Para fechar agora, o que eu quero falar para vocês que é o maior erro das pessoas. Como que vocês... Qual que é o maior erro? O que assim, a grande maioria das pessoas fazem de errado? Boa noite, Ivone. E como que eu, se fosse uma pessoa leiga, sem conhecimento, e fosse começar a construir a casa dos meus sonhos hoje, como que eu faria? Lógico, com a mentalidade que eu tenho hoje. De saber que obra não é brinquedo, de saber que eu, engenheiro, tomei muito prejuízo porque não tinha o conhecimento correto sobre construção. Tá?
Ó, primeiro passo, achar que obra é só contratar um engenheiro, depois contratar o negócio, deixar na mão deles, confiar tudo e se vira. E você só ir comprando material. Pessoal, esse é o maior erro. É o principal, crucial. Você vai comprar 2, 3 vezes material por dia, você vai ficar desgastada, você vai ter problema. Ou então, se você passar por uma construtora a obra inteira, ele vai executar, vai ganhar o dele. Se executar com qualidade, pelo menos executou com qualidade. Mas você vai pagar pelo menos 10, 20% a mais nessa construção. E o que eu trago aqui são questões básicas, simples, que vocês vão conseguir entender sem ter que saber realmente tudo aquilo de construção. Pessoal, é tudo muito simples a maneira que a gente tenta trazer e tenta explicar aqui. Quem me segue tem mais tempo sabe disso. Já tem um tempo que eu venho fazendo essas atividades aqui no perfil, essas lives, essa aplicação de conteúdo, essas publicações. Respondo todo mundo que me manda direct. Todo mundo. Hoje mesmo teve 2 pessoas que me mandou. Tá lá, respondi. Tem uma que a gente está até agendando uma conversa. Então assim, eu não deixo de responder. E como que eu faria, né? Como eu disse, Adriano, como que você faria se você fosse começar a construção da casa dos seus sonhos agora? O primeiro ponto que eu faria, se eu fosse vocês, conselho não é bom. Se o conselho fosse tão bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou dar. Primeiro passo hoje, o que eu faria? Independente se eu fosse construir agora, se eu fosse construir ano que vem ou daqui 2 anos. Eu já ia me inscrever para a jornada Construindo Sonhos nos dias 9, 11 e 13 de setembro. Vai acontecer daqui 2 semanas. Primeiro eu vou ensinar para vocês os principais erros. Depois o passo a passo e por último o mapa de como vocês vão construir abaixo do orçamento com qualidade. Ó, a Zenilda mandou aqui, ó. Eu caí e gastei horrores. Zenilda, fala pra gente o que aconteceu. Você já construiu? Tava planejado gastar X, gastou Y. Com certeza deve ter sido isso. Acontece muito, infelizmente. A gente ainda vive numa realidade que a grande maioria das pessoas fazem isso. E o que acontece? Muitas das pessoas vão chegar aqui, vão assistir minha live e falar assim, esse cara aí é balela. Não vou nem dar moral pra esse cara não, ele é conversinha. E aí vai tocar sozinho. E eu garanto que se você não ter problema, vai ser por uma sorte divina. Porque assim, infelizmente, e mesmo se você não tiver problema, com certeza você vai gastar muita coisa desnecessária. Muita coisa. Eu falo porque a Ivone tá aí, ontem nós conversamos, e eu falei muito pra ela, eu falei, Ivone, olha lá, ó, a Zenilda mandou aqui, ó, já construí pedreiro sem noção. E a Ivone, ontem, foi até legal, porque assim, ela tem o terreno dela é um dos modelos que eu mais gosto de construir. Eu adoro terreno em aclive, onde o terreno é mais alto que o nível da rua. Mas eles estavam fazendo ela fazer um desaterro desnecessário, que é gastar um dinheirão. Ó, vou começar agora, buscando informações. Isso aí, Paula, parabéns, é isso mesmo, tá? Paula, não sei se você já viu, mas a gente tem um evento agora, dia 9, 11 e 13, Jornada Construindo Sonhos. Vai lá na bio, acessa lá, faz a inscrição. Se não conseguir, pessoal, quem tá aqui e não conseguir, manda para mim um direct, que eu mando o link para vocês, tá? Não deixem de participar. Tudo isso que eu tô trazendo nessas lives, ontem, hoje, amanhã, quinta, sexta, todos os dias, exatamente o que vai acontecer no nosso evento, de uma forma mais detalhada, mais organizada, para poder ajudar vocês realmente a construir essa casa exatamente abaixo do orçamento com qualidade, tá? Então assim, não percam tempo. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve. Eu queria deixar aqui agora um momentinho para alguém, se quiser fazer alguma pergunta. Eu estou à disposição para responder, tanto aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram. Então, se tiver alguém com alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. Vou deixar um minutinho aí para poder escrever e mandar. Ótimo, Paula. A Paula já se inscreveu, pessoal. Paula, depois, se você quiser, se tiver um tempinho, manda para mim no direct. Me explica em que processo que você tá, vamos conversar um pouco, tá?
Eu gosto de ter esse contato com vocês, tá, pessoal? E assim, eu até falo, eu vejo que aqui no meu perfil, eu acho que assim, a grande maioria, eu tava até dando uma olhada essa semana, é mulheres. Porque as mulheres são mais curiosas. E nós homens, eu tenho alunos homens também, tá, pessoal? Mas nós homens, a gente é muito maniado assim. Desculpa os meus amigos, colegas que estão aqui também, mas a gente é muito assim, ah não, eu dou conta, eu sei fazer. Pessoal, eu fiz isso e eu tomei muito prejuízo. No evento eu explico, eu conto a minha história para vocês poderem entender. No evento eu mostro para vocês. Mostro com imagens e como que aconteceu os erros. Eu mostro como que aconteceu. Estouro de orçamento, prejuízo, tive que fazer mudanças, às vezes, de planejamento de viagens familiares. Porque tomei prejuízo, dinheiro que eu estava imaginando que ia entrar no caixa não entrou. Eu tive que, às vezes, tirar. Entendeu? Então, assim, desculpa até falar isso com os meus amigos, colegas que estão aqui, mas toda vez que eu até falo, tento trazer para alguma reunião, assim, às vezes algumas mulheres entram em contato para tirar alguma dúvida, eu falo, chama seu marido, traz ele para nossa conversa, porque aí ele vai ouvir de mim também. Ó, homem não se planeja, essa é a verdade. Assim, Paula, eu quis trazer esse tema, essa conversa sobre isso, é porque exatamente eu falo que assim, dos meus alunos, as mulheres andam tendo muito mais resultado que os homens. Sabe por quê? As mulheres pegam, aprendem, elas pesquisam, estudam, perguntam, não tem vergonha de perguntar. Não tem vergonha de mandar, Adriano, me ajuda nisso aqui. Não tem vergonha. E nós estamos aqui para isso. Se eu estou aqui dando a minha cara a tapa, fazendo live, porque isso aqui, ó, olha só, eu estou no meu momento de descanso, como se a gente fosse ver assim. Eu estou aqui disponibilizando esse tempo para estar junto com vocês, é para poder o quê? Para poder ter essa interação, conversar, mandar, se tiver pergunta, manda. Ó, igual hoje teve uma moça que me fez uma pergunta no direct, se ela tiver aí, ela pode se pronunciar. Que ela tem um valor que ela já guardou para construir, só que ela está em dúvida, que ela vai financiar também. Ela tem dúvida se ela compra o terreno e vai construindo, financiar construção em terreno próprio, ou se ela faz a aquisição, construção, que é compra de terreno e construção. E aí eu falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, chama seu esposo, porque foi ela que me perguntou, que aí eu explico para vocês as duas opções, qual que é melhor. Que ambas opções são muito boas. Você vai ter que entender, às vezes, vamos supor, se você pagar à vista o terreno ali na hora, será que você vai ganhar um descontinho? Porque aí, se você tiver o terreno, você sabia que você pode pedir 20% de adiantamento do valor da construção para você poder começar essa obra? Às vezes você fala assim, nossa, se eu comprar o terreno, não vou sobrar dinheiro para começar a construção. Sendo que tem técnicas para a gente fazer isso. Você sabia que se fosse o primeiro imóvel através de financiamento, você ganha 50% nas taxas de cartório? Então tudo isso é o que a gente traz aqui. E eu te garanto que lá no cartório eles não te falam isso. E muitas pessoas que estão aqui não sabem disso. Pessoal, então é isso. Eu acho que não vai ter mais dúvidas. Eu quero fazer um pedido para vocês, se vocês puderem. Eu vou estar fechando a live agora. Eu fecho e já posto no feed. Se você tiver um tempinho de ir lá, só comentar, nossa, Adriano, a live foi boa nisso, não, eu acho que podia melhorar isso, me ajudou nisso, ou ó, eu acho que você tem que melhorar, sabe assim, dá algum feedback, seja um feedback bom ou até um feedback de alguma coisa que eu tenho que melhorar também, que a gente está aqui à disposição para poder melhorar, eu quero atender vocês. Até, pessoal, se vocês não viram, tem umas enquetes no meus stories. Se puder ir lá e avaliar pra gente, dar um retorno, isso vai ajudar com que eu consiga te atender melhor. Tá bom? Ó, a Paula mandou aqui, ó, eu não sabia dessa do cartório. Muito boa. E Paulo, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas pagam. Eu falo porque eu tive um desconto de mais de 3 mil. No meu financiamento, que eu fiz financiamento também. Eu sou muito defensor de financiamento. Porque eu faço. Porque assim, é muito fácil a gente ser defensor e não fazer. Tem muita gente que diz, não compensa comprar imóvel, porque compensa pagar aluguel. Aí o cara tem 10 imóveis próprios.
Então, assim, se eu tô falando e tô batendo em cima aqui, é porque eu faço. Eu não te digo nada que eu também não utilize. Ué, o que é isso? Esse aí é novo. O ITBI também. Olha, Zenildo, eu não sei se o ITBI tem. Eu sei que tem nas taxas de cartório, tá? Não sei te falar. Mas se tiver, melhor ainda. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por quem esteve esse tempinho comigo. Se vocês puderem fazer essa gentileza de ir lá, dar um feedback do que achou da live, se gostou, se não gostou, o que foi bom, o que foi ruim, fica à vontade. Eu estou à disposição e eu preciso saber de vocês o que foi bom e o que eu tenho que melhorar também. Tá certo? Então, muito obrigado quem ficou aqui. Uma ótima noite. Amanhã, o mesmo horário, às 20 horas. Ó, o tema de amanhã, ó, já anota aí, ó. Por onde devo começar a construção para economizar sem perder a qualidade? É um bom tema também. Tem gente que às vezes fica perdido de como começar. E aí amanhã a gente vai trazer esse tema. Tá bom, pessoal? Não percam a nossa live amanhã, no mesmo horário. Eu espero vocês aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.